Independência do Brasil de Portugal. Foi aqui no Parque da Independência, o local que marca o início da história do Brasil como nação independente. Naquele local, nesse local, Dom Pedro, como um simples tropeiro, com o corpo respingado de lama, bem como de poeira do caminho, e as voltas com as dificuldades do corpo, estava com disenteria, e as pressões em sua alma, provocadas pelo radicalismo e insensibilidade política das cortes portuguesas, que levaram a Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil. No dia 28 de 8 de 1822, o navio Três Corações atracara no porto do Rio de Janeiro, trazendo as últimas novidades de Portugal. Eram papéis exclusivos, incluíam os decretos em que as cortes constituintes portuguesas, na prática, destituíam Dom Pedro do papel de príncipe regente e o reduziam à condição de mero delegado das autoridades de Lisboa. Suas decisões tomadas até então estavam anuladas. A partir daquele momento, seus ministros seriam nomeados em Portugal, e sua autoridade não mais se estenderia a todo o Brasil. Ficaria limitada ao Rio de Janeiro e regiões vizinhas. As demais províncias passariam a se reportar diretamente a Lisboa. As cortes também determinavam a abertura de processo contra todos os brasileiros que houvessem contrariado as ordens do governo português. O alvo principal era o ministro José Bonifácio, defensor da independência e grande aliado de Dom Pedro. Convocadas à revelia de D. João VI, as cortes vinham tomando decisões contrárias aos interesses do Brasil desde o ano anterior. No ano de 1821, tinham ordenado a volta de D. Pedro a Portugal, de onde passaria a viajar incógnito pela Europa com o objetivo de se educar. E o príncipe decidiu ficar no Rio de Janeiro, mas desde então o seu poder vinha sendo reduzido. Então a situação estava nesse pé, né? Quando então a princesa Leopoldina, né, mandou uma carta juntamente com uma correspondência oficial, entregue por 2 mensageiros a Dom Pedro na colina do Ipiranga, que refletia esse momento máximo de confronto entre Brasil e Portugal. Uma carta da princesa Leopoldina recomendava ao marido prudência e que ouvisse com atenção os conselhos de José Bonifácio. A mensagem do ministro dizia que informações vindas de Lisboa davam conta do embarque de 7.100 soldados que, somado aos 600 que já tinham chegado à Bahia, tentariam atacar o Rio de Janeiro e esmagar os partidários da independência. Diante disso, Bonifácio afirmava que só havia 2 caminhos para Dom Pedro. O primeiro seria partir imediatamente para Portugal e lá ficar prisioneiro das cortes, condição na qual já se encontrava seu pai, D. João. O segundo era ficar e proclamar a independência do Brasil, fazendo-se seu imperador ou rei. Senhor, o dado está lançado, e de Portugal não temos esperar senão escravidão e horrores, escrevia Bonifácio. Venha Vossa Alteza Real o quanto antes, e decida-se, porque a irresolução e medidas de água morna para nada servem.
E um momento perdido é uma desgraça. Então a situação estava dessa forma. Recebendo a carta, Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou das minhas mãos os papéis, né? Então, isso aí é depoimento do padre Belchior, 4 anos após o acontecido, e amarrotando-os, pisou-os e deixou na relva. Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse: E agora, padre Belchior? Eu respondi prontamente: Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente, e acompanhado por mim, Cordeiro e Bregário e Carlota. Cordeiro e Bregário eram o que levou ali as correspondências. E Carlota, ele era um criado particular de Dom Pedro. Seguiu em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. De repente, estancou já no meio da estrada, dizendo-me: Padre Belchior, eles o querem. Eles terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Respondemos imediatamente com entusiasmo: Viva a liberdade! Viva o Brasil separado! Viva Dom Pedro! O príncipe virou-se para seu ajudante de ordens e falou: Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal.